o estudo que a gente prepara é, em primeiro lugar, para nós mesmos. E hoje eu me declarei muito atrevida em falar do amor, né? Mas é uma coisa que a gente está aprendendo, e junto aqui nós vamos dividir aquilo que eu busquei, e está baseado num livro, Convites Terapêuticos de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho. Tá? Então eu baseei o estudo nesse no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o primeiro slide que vocês veem aí é o slide de Itaipuçu, apesar que muita gente já me pergunta Itaipuçu, eu falei, quem não conhece é lá o Recanto, lá perto das pedras, onde a gente consegue ver o mar mais calmo, mais tranquilo, em algumas épocas, e a gente consegue até andar por uma lagoa bem fraquinha. Por que eu comecei com esse slide? Me espelhando na Jo. Uma vez ela disse que sim, a gente tem que agradecer essa cidade que a gente tem, realmente a gente tem. E é uma cidade que nos mostra o amor, porque nós vamos ver nesse nosso estudo que a gente aprende a amar através da natureza. E a natureza se demonstra ali, através dos minerais, dos vegetais e dos animais, nessa pequena forma. Então, nós vamos, assim, sendo aprendizes do amor, dentro dessa natureza que nós abraçamos, que faz parte daqui onde a gente mora a maior parte do tempo. Eu moro aqui quinta, sexta, sábado e domingo. E moro no Rio segunda, terça e quarta. Então, moro aqui mais do que lá. Então, eu digo que é um atrevimento meu convite ao amor, porque quando a gente fala na palavra amor, vocês estão ouvindo, não precisa do microfone não, né? Sim, para a gravação. Ah, tá. Quando a gente fala na palavra amor, a gente pode ver ela de várias formas. Quando a gente traz para perto de nós, não para o lado religioso, a gente pensa assim, eu amo meu marido, eu amo meus irmãos, eu amo minha sogra, eu amo minha mãe e meu pai. Dizem que o amor mais próximo ao amor de Deus é o amor de mãe. Eu não tenho oportunidade de ser mãe, mas eu faço ideia que seja realmente. Então, esse é o amor que a gente está trabalhando, né? Dentro daqui do planeta que nós estamos, que é o planeta de provas e expiações. Então, nós somos ainda espíritos imperfeitos, e por sermos espíritos imperfeitos, ainda a gente também não sabe direito como é Deus, quem é Deus. A gente tem uma vaga intuição de Deus. E quando João diz que Deus é amor, para nós vai ser difícil compreendermos isso. Então, quando a gente traz o amor para o lado religioso e a gente imagina Jesus como nosso guia modelo, a quem tanto nos amou e nos ama, a todo o caminho dele, todo o trajeto que a gente conhece foi só de amor. Até o último momento, encarnado conosco, ele diz, Pai, perdoai-nos, dando sinal do seu amor para nós. Amou a Pedro, amou a Judas, amou a Zaqueu, a Madalena, ama nós. Então, por isso que eu digo que é um atrevimento eu falar sobre amor, porque eu creio que essa caminhada nossa, não só minha, está ainda começando. Então, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês lembram disso? Pedro, tu me amas? Eu deixo essa pergunta para vocês. Tu me amas? Tu me amas? Guardem essa pergunta. E vão, durante essa noite, vendo como nós poderemos responder. Tu me amas? Jesus era aquele professor, aquele mestre, aquele médico de nossas almas, que ensinava e amava incondicionalmente.
a todos. Ele não amava o rico, nem ao pobre, ao leproso, ao doente, ele amava a todos. E ele tentou, nesse segundo momento, que a gente sabe que o primeiro momento é o momento de Moisés, essa é a primeira revelação, a segunda revelação é de Jesus, resumir todos aqueles 10 mandamentos da lei judaica em um só, que a gente ainda está aprendendo. Então, a gente vem para aquela pergunta, né, que o grande interrogador de Jesus disse, que está em Mateus. Amarás, ele pergunta, né, como devo amar? E ele diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. 3 colocações do amor, que a gente vai falar sobre isso. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. O segundo e semelhante é amarás ao próximo como a ti mesmo. Por isso eu comecei e eu disse, nós não conseguimos, não conhecemos ainda a Deus. Como nós podemos amar a Deus se nós, às vezes, não nos amamos? Então, a mentora Joana de Ângeles diz que a gente só vai aprender, porque isso é um aprendizado, é uma experiência nossa, a amar quando nós nos amarmos. E nós vamos ver que muitas vezes nós não nos amamos ainda. Então, esse mandamento, a gente lembra lá de Moisés. E o que a gente associa à palavra mandamento? O que significa, vamos dizer, o que significa a palavra mandamento? O que vem na mente de vocês? Uma ordem. Uma ordem. A ser seguida. Determina. Uma regra. Uma ordem, determinação. E é isso mesmo, né? Naquela época, quando Moisés deixou os mandamentos, era um povo ainda rebelde, e nós certamente estivemos por lá, ele precisava de dar um mandamento. Só que nós já estamos em um outro momento. Passaram-se 2000 anos, nós tivemos a primeira, segunda, terceira revelação, e aí a gente vem. Imposição, mando, obrigação, será que é assim que nós amamos? Ou porque nós tememos? A gente teme o que pode vir a acontecer se eu não amar. O que pode acontecer se eu não seguir a, entre aspas, religião que me manda amar? Eu não vou para o reino dos céus. Eu não vou ser salva. Então, a gente começou lá muito atrás, temendo, era o nosso início do nosso aprendizado, da nossa experiência. E a experiência hoje nos convida a amar através do Evangelho de Jesus, o Evangelho que é todo amor. Todos os momentos que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, só se fala em amor. Especificamente lá mais adiante no capítulo que fala amor ao próximo e amor até aos nossos adversários. Então, este trabalho nosso é um exercício do amor. Ninguém nasce amando. Acha que ama. É um exercício. Por quê? Vamos lembrar que nós fomos criados simples e ignorantes. Adiante, tivemos várias reencarnações e aqui nos encontramos, partimos de um instinto de preservação, que a forma do amor era para comer e me defender. O instinto. Então a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo
que o amor passa por essa evolução nossa, que lá no início tínhamos e ainda temos um instinto mais preso a nós, para do instinto vir às sensações e das sensações aos sentimentos. Então a gente está caminhando, a gente está experienciando o amor. E aí diz assim: o amor não pode ser imposto, mas desenvolvido, treinado, quando não surgir espontaneamente. Então nós estamos treinando a amar. Amamos nas nossas famílias, que nós, que somos espíritas, sabemos que é na família que às vezes estão os nossos maiores adversários. São os nossos, entre aspas, inimigos do passado, que vieram ou como companheiro, ou como esposa, ou como filho, para que nós amássemos. Então isso não é uma forma de nós desenvolvermos o amor? É. Quando a gente está lá na minha época, que a gente namorava, hoje já está mais avançado, né? Que a gente pegava na mão, aquela coisa, aquilo surgia, algo que deixava a gente tremendo. O primeiro beijo era uma coisa emocionante, mas aquilo não é amor, é o amor paixão. Então é um início, é uma forma de nos atrair. E a gente aí se junta àquela paixão e a gente vê que a paixão é bem diferente, né? No dia a dia, né? Na nossa casa, nos afazeres, no trabalho, nós vamos vendo que aquele amor daquele companheiro, às vezes, é um desamor. E aí nós vemos por que a importância da família, para justamente a gente aprender a amar. A família está acabando? Não. Nós estamos vendo uma outra forma de família surgindo nesses momentos atuais. Mas isso é um assunto para um outro momento. Então, a proposta de Jesus para nós é a seguinte: amar. Foi o que ele deixou para nós. Aí ele disse: amar a Deus, amar a nós mesmos. Eu botei nós mesmos no meio, mas na verdade esse é o primeiro, porque só depois que a gente se ama é que a gente vai amar ao próximo que está ao lado e a Deus. Então essa é a tríplice. A doutrina espírita tem sempre 3 coisinhas importantes, né? Então, filosofia, ciência, religião, Deus, Espírito e matéria. E aqui eu estou dando até uma outra para vocês. Amar a Deus, a nós e ao nosso próximo. Então, vamos lá. Somos aprendizes. O que nós vamos fazer para aprender a nos amar? Primeiro, nós temos que desenvolver aptidões que dormem em latência. O que é essas aptidões que dormem em latência? Cada um de nós tem um grupo de talentos a ser desenvolvido. Tem aptidão. Uns gostam de pintar, outros gostam de cantar, outros tocam. Cada um tem uma aptidão. Outros vão ser arquitetos, médicos, engenheiros. São aptidões para a nossa vida nesse plano. Mas existe uma inúmera aptidões de virtudes que nós estamos aqui no planeta Terra para começar a aprender, a desenvolver. Porque a gente só vai amar quando a gente desenvolver em nós essas virtudes latentes que são. Eu vou dar algumas de exemplo. Então vocês vão me dar. Alguém conhece uma virtude latente que a gente está aqui aprendendo? Vocês lembrem? Comunicação. Comunicação mas uma virtude espiritual que a gente precisa para desenvolver o amor. A comunicação é importante porque dentro da comunicação está a fraternidade. Mas mais que isso, Respeito. caridade,
Respeito. A palestra da semana passada. Gratidão. Gratidão, tolerância, Respeito ao próximo. paciência, respeito ao próximo. Compreensão. Olha, nós vamos aqui ficar a noite inteira e a gente sabe que nós estamos aprendendo. Para mim, Inês, não sei para vocês, a mais bela virtude que Jesus nos deixou, e eu acho que é a mais difícil, é a tal da humildade. Porque humildade no sentido verdadeiro, não é humildade do que muitas pessoas compreendem. A humildade de ser humilde no seu ser, como Jesus foi, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, mestre dos mestres, ele nasceu sendo humilde, ele desencarnou sendo humilde. Em todos os seus momentos, ele foi humilde. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, ele foi humilde. Então, para mim, é a mais difícil, tá? Mas nós estamos aqui aprendendo. E aquilo que eu falei, nós estamos do instinto para as sensações, para os sentimentos. E aí a gente passa pelas sensações de perceber algumas coisas, né, como os vegetais mais aflorados, e os instintos, os animais, que nós temos deles dentro de nós, até nós chegarmos nos sentimentos. Os sentimentos mais puros começam através dessas virtudes. Então, nós vamos adquirir esses valores iluminativos que nos fazem crescer. Eu botei ali filiação divina, que o nosso companheiro ali me fala. Por quê? Nós, às vezes, esquecemos que o nosso Pai é Deus, que a nossa genética é dele, que a nossa herança é divina. Por que a gente se esquece? Porque apesar de nós termos lá na questão do Livro dos Espíritos, dizendo que as leis de Deus estão na nossa consciência, e se nós nos afastamos dessas leis que estão na nossa consciência, nós nos afastamos do amor, nós nos afastamos de Deus. E às vezes nós, mais ligados à matéria, que é o espírito, porque nós na verdade teríamos que ter um equilíbrio, que na vida é um equilíbrio, mas nós ainda estamos naquela dualidade, ou eu amo, ou eu odeio, eu estou no escuro, eu estou no claro, enquanto a gente devia estar no equilíbrio. Mas nós estamos aprendendo, são experiências. Então, essa filiação divina nos lembra do que nós temos que fazer aqui, de qual é o trabalho a realizar aqui, qual é a nossa pequena missão, de ser mãe, de ser pai, de ser médico, de ser professor, de ser um grande amigo. Cada um de nós tem uma pequena missão, e essa missão é dada pelo nosso Pai Maior, pela nossa herança divina. E aí eu coloquei as leis divinas, claro, embutido neste contexto. Por quê? Porque justamente as leis divinas estão dentro de nós. Quando a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando começa a falar das leis morais, aí começa a lei natural, lei da adoração a primeira, aí vem lei da reprodução, lei do progresso, lei do trabalho. Todas aquelas leis estão dentro de nós. Nós sabemos de tudo aquilo, só que às vezes a gente se afasta. Qual é a última? Lei do amor, justiça e caridade. Então a gente passa por todas aquelas leis e ele deixa a última como a lei do amor, da justiça e da caridade, porque ele sabe que nós vamos passar a adoração, que a gente adora, entre aspas também, é na verdade a ligação com Deus, mas nós vamos ter que passar pelo trabalho, pela destruição, pelo amor, pelo progresso, pela liberdade, pela igualdade, solidariedade, todas as outras leis, para que nós possamos chegar na lei do amor, justiça e caridade. Então, aonde nós podemos ver o amor nas obras de Deus? Eu falei isso logo no início, quando eu botei a figura de Cristo. E a obra maior de Deus
é a sua lei. É o Evangelho que está em nós. São os ensinamentos que nós estamos aprendendo através da doutrina espírita, mas que nós já aprendemos em outras doutrinas, certamente. Né? Que já passamos por outras doutrinas, já passamos por outras religiões. Eu, por exemplo, vim da religião católica, depois vim para a religião. Muitos de nós já passou por várias religiões, porque nós temos essa necessidade de nos ligar a Deus através desse amor, mas em primeiro lugar amando a nós mesmos. Então, eu falei para vocês naquele início que eu ia dizer por que falava lá a passagem de Mateus, amar de todo entendimento, com todo entendimento. O que ele quer dizer com todo entendimento? O que é entendimento? Entendimento é a nossa compreensão, é o nosso saber. É quando nós vamos compreendendo, refletindo sobre a nossa vida e sobre Deus, o que é Deus, os atributos de Deus. Isso tudo vai passando pelo nosso entendimento. Então, o amar pelo entendimento, em primeiro lugar, que a gente vai entendendo as coisas. Por isso que a gente diz que a doutrina espírita usa a fé raciocinada, porque ela faz que a gente entenda por que eu tenho a amar ao meu semelhante e por que eu tenho a amar a nós e por que eu tenho a amar aos meus inimigos. Amar de todo o coração. O que é o coração? O coração é a simbologia dos sentimentos. Então, com tudo aquilo, com toda aquela força dinâmica desses sentimentos que nós já temos, porque a gente já vem de uma bagagem grande, e vai aflorando, e vai compreendendo, e vai experienciando no amor ao meu irmão, no amor a um animal, no amor a algo da natureza, aquilo pequenininho, para se tornar gigante, como seremos quando um dia, na plenitude nossa, amaremos indistintamente como Jesus nos amou. Amar de toda a tua alma. Então aí a gente vai numa compreensão maior do amor, porque o entender e o sentimento a gente já tem uma ideia. Agora, com toda a tua alma, o teu ser, o teu espírito, quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, Ele quer que esse amor brilhe, mas ainda ele está um pouquinho apagado. Por que ele está apagado? Porque ainda nós estamos neste planeta de dificuldades, de tropeços, nós estamos aprendendo. Então, esse amor de todo o teu espírito, que o teu espírito seja luz, que ele brilhe, como chegou Jesus para Paulo, e ele ficou cego devido à luminosidade de Jesus. Um dia nós seremos assim, amaremos como Paulo amou, porque sem Paulo nós não teríamos o cristianismo, porque os outros evangelistas foram maravilhosos, mas Paulo levou o cristianismo por todo o local, e tudo que nós temos hoje nós devemos a Paulo. Aí vamos para esse alto amor, amor a si mesmo. Aí eu coloquei assim, devemos renunciar a nós mesmos, porque olha a passagem que Jesus nos deixou. Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre vós sua cruz e siga-me. Por que nós devemos renunciar a nós mesmos? Porque nós temos ainda segundo o Livro dos Espíritos, a maior chaga da humanidade, que se chama egoísmo. Então, o nosso alto amor passa às vezes por um egoísmo. Eu sou melhor, eu sei mais, eu estou aqui desse lado, vocês estão ali daquele lado. Então, isso vai do egoísmo, orgulho, vaidade,
todos aqueles sentimentos que nós temos, que nós estamos trabalhando para torná-los em virtude, como eu disse lá adiante. As virtudes que estão por trás dessas nossas dificuldades ainda. Então, devemos renunciar a nós mesmos. Então, Inês, você está falando bobagem. Você disse que a gente tem que se amar e a gente vai se renunciar? Como é que é isso? É porque para a gente amar ao próximo, nós temos que nos amar. Para nos amar, nós temos que nos entender. E nós vamos ver como nós vamos nos entender. Porque às vezes a gente acha que se ama, mas não se ama. Quando nós fazemos determinadas coisas, atitudes, que nós esquecemos que nós devemos nos amar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil. Eu vou na academia para deixar esse corpinho, aí eu faço musculando, e aí? Me arrebento toda. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu quero melhor para a minha saúde física, para o meu corpo que está emprestado ao meu espírito, para ele poder amar, ou porque eu quero ficar bonitinho e quero ficar para todo mundo dizer, olha que legal, olha como ela está, ó. Então, tudo isso são que a gente diz que é um pseudo-amor, que a Joana fala, é um pseudo-amor. Por trás disso é um pseudo-amor, na verdade não é um amor. Então aqui eu coloquei na próxima figura, e essa aí foi ideia minha, apesar de dele falar isso. Qual o grande obstáculo para nós nos amarmos? Eu não consegui colocar o euzinho ali no meio, mas tinha que ter um euzinho ali, o eguinho ali. A autoestima, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar na cena para poder, preciso ser a primeira da turma, a primeira aluna, preciso ser. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu me amo? Quero ter sucesso, eu preciso ter sucesso. Por trás disso tudo tem uma coisinha chamada poder, que nós também quase não gostamos, e que tudo isso nós estamos trabalhando. Aí eu decidi por mim. Tem uma ordem do anjo de guarda, que nós lemos a página aqui, que fala assim, ó, Inês, não atravessa a rua agora. Eu não, eu espero. Né? Eu posso atravessar, eu estou na faixa, o guarda está ali olhando. Retrato, espelho, né? Será que a gente se olha no espelho e vê todos os nossos defeitinhos? O nosso autorretrato, nós estamos fazendo realmente? Centro, eu sou o centro das atenções. Eu sei que ninguém tem um amigo, um vizinho, um colega de trabalho que é mais ou menos um pouquinho de cada um disso aí, que a gente julga. Porque nós julgamos, nós não sabemos, nós julgamos. Eu sou um, e só eu domino tudo e vale por tudo. Então, esse é um dos grandes obstáculos. E lembrar que Jesus disse que nós vamos para a perfeição. E se nós somos perfeitos, nós vamos sair desse momento e vamos caminhar através do nosso trabalho. Só podemos mudar aquilo que reconhecemos em nós mesmos. Então, a doutrina nos diz que para nós nos autoamar, nós temos que nos transformar. Nós temos que mudar. Então, sair do ódio para o amor é um passo muito grande. Mas ele passa por outras coisinhas ali. Antes, né? Sair da tristeza para a alegria, sair da doença para a saúde, tudo isso são passos grandes que exigem de cada um de nós esforço, trabalho, dedicação. Se algo em nós é motivo de tentação, vocês lembram dessa passagem que a gente
Se você tem algum órgão, a sua língua for de tentação, arranque-a fora, que isso era lá da época antiga. É mais ou menos isso, só que a gente vai fazer de outra forma. Nós não vamos cortar a nossa língua porque somos maledicentes. Nós não vamos nos automutilar a nossa visão porque a gente enxerga coisas que não deveria enxergar. Ou seja, a gente julga e vê coisas, às vezes vê e fala, olha, fulano de tal, tá assim, assim, assim. Como você sabe? Ninguém sabe. Aí ele fala, a Lívia fala exatamente isso. Alguma coisa que nos leva a agir com desamor ou pseudo-amor. É necessário tomar consciência disso, vigilância. Não tem lá no Evangelho que diz assim, o que? Primeiro fala, vigiai e orai. Primeiro vigiar. Vigiar, porque não adianta eu entrar em oração, se eu estou entrando em oração, mas eu estou vigiando, não estou vigiando as minhas ideias, os meus pensamentos, aquilo que eu quero. Não adianta eu fazer uma linda e bela oração, ou estar aqui na casa pensando, poxa, eu vim aqui à casa, eu podia estar lá na praia vendo o pôr do sol, eu podia estar lá no Maracanã assistindo o jogo, mas nós estamos aqui. Nós já fizemos um grande movimento, estamos aqui querendo aprender, dividindo esse conhecimento, estudando. Então, aí a nossa vigilância. No nosso dia a dia, a gente vigia. Lá na pergunta 919, o que ele diz? Conhece-te a ti mesmo. E nós temos que nos conhecer. Que nós não nos conhecemos. Para podermos, com o auxílio dos amigos espirituais e de Deus, nos libertar dos agrilhões do passado que trazemos, dos ódios, das mágoas, dos ressentimentos que nós temos. E esse passado pode ser não tão passado assim, um passado até quase atual. Eu não falo com meu irmão, porque quando a minha mãe desencarnou, ele não foi no sepultamento da minha mãe e eu fiquei com raiva. E assim eu estou dando exemplo, gente. Cada um de nós tem os seus exemplos. Então, qual é a técnica? Ali ele ensina uma técnica maravilhosa para nós guardarmos hoje. Se você sair daqui só com essa palavrinha ali, parda, tá bom. Parda, percepção. Então, vamos perceber o que está errado em mim. Sem julgar. Eu errei, muito bem. Eu ouvi que eu errei. Eu não podia ter falado como eu falei com a Jo. Podia ter falado de outra forma mais suave, mas eu falei. Mas eu anoto lá. Errei, percebi. Não vou julgar. Por que eu fiz isso? A princípio a gente não julga. Se a gente julgar, a gente não sai, a gente começa se culpando. Eu fui culpada, coitado de mim. Eu não devia ter falado. E aí se culpa e pior ainda mais. Aceitar. Aceitar o quê? O meu erro. Nós somos aprendizes, então eu vou errar, eu vou tropeçar, eu vou cair e vou me levantar. Porque nós somos filhos de Deus. Então eu vou aceitar o meu erro. Eu não vou dizer, eu não posso errar, eu não devo errar. Não é assim. Nós estamos aprendendo. Nós não podemos falar isso. O não é a pior palavra que a gente pode dizer. É ou não, professora? Quando para nós mesmos, pior. Eu sou serena, mesmo que eu não seja. Eu sou feliz. Estou tentando, já começa a ficar difícil, né? Estou tentando, não. Eu sou. Porque o positivo traz positivo e tem força. E ele mobiliza as energias dentro de nós para que venha esse amor que está ali. Reflexão. Reflito. Vou refletir. Não devia ter feito.
agora eu posso mudar, amanhã, quando eu encontrar com a Jo, eu vou falar com ela que eu não estava num bom dia, eu tinha brigado com não sei quem e fui despedida com ela. Vamos refletir isso tudo nas minhas ideias, nos meus pensamentos. E aí eu tomo a decisão. Aí eu vou para ação no final. Eu vou decidir. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou dar um abraço na Jo e vou dizer: me desculpe. Foi ou não foi? Estou aprendendo ou não estou? Estou agindo. A pior coisa que tem é a gente ficar com um erro, ruminando aquele erro, sem colocar ele para fora. A gente pode colocar ele para fora dentro do nosso quarto, com a terra, mas a gente vai trabalhando. Isso é uma experiência suave. É lento que vai surgindo isso. É muito lento. Então eu estou dirigindo. O cara vem e me fecha. Eu vou deixar que a raiva venha no meu pensamento? Minha ideia? Não. Ela vai surgir, já surgiu. Aí eu falo assim: por que eu estou com raiva? Eu devia estar com raiva? Eu podia estar pensando de outra forma. Ele está com pressa, porque ele tem que chegar cedo, ele está com uma pessoa doente dentro do carro. E aí eu vou entender que eu não preciso ficar com raiva. Eu analiso a minha raiva e toda vez que ela surgir, que ela vai voltar a surgir, eu reflito, penso, até que ela aos pouquinhos não vai mais existir. Bom, isso eu falei em nosso amor. Se para nós tem essa trabalheira toda, imagina amar ao próximo. É aquela pergunta que eu deixei. Tu me amas? Eu nem me conhece. Você não sabe nem quem eu sou. Você nunca nem falou bom dia para mim quando eu estava no elevador. Por que tu me amas? É difícil, gente. Se é difícil isso, imaginemos amar aos nossos inimigos. Como será possível eu amar alguém que por acaso fez uma maldade com meu filho? Mas eu tenho que aprender. É um trabalho constante, difícil. E essa experiência nós estamos aqui justamente para aprender. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui numa escola, num hospital, a trabalho. Por isso ainda somos doentes, ainda temos que trabalhar muito e às vezes estamos num presídio. Por quê? Porque aqui não é porque aqui tem muito louco não, tá, gente? Ou muito... É porque tem os maldosos, sim, mas o nosso presídio é que a gente precisa se libertar daquilo que a gente trouxe lá no passado. Mas a gente está fazendo um trabalho e é constante. Então ele diz assim, olha a passagem que eu trouxe aí. E quando entardecer em alguma casa, saudai, e se a casa for digna, desça sobre ela, são palavras de Jesus, a vossa paz. Mas se não for digna, tornem para vós a vossa paz. Então, eu entro numa casa que não é digna de me receber, entre aspas. Mas eu não saio dali, eu saio deixando aquilo que eu levei. Se eu fui levar um carinho, se eu fui levar um mantimento, que eu leve ali, nesse meu ato de caridade, tudo aquilo que eu preciso, mesmo que às vezes nós sejamos maltratados. É um aprendizado. Por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente, no trabalho, até da própria casa espírita, a gente faz querendo receber algo em troca. Mas nem sempre vamos receber. E se a gente receber, não vai ser bom.
É bom quando a gente não recebe. Aí eu estava ouvindo uma palestra sobre isso e disse que vamos doar sopa lá embaixo do viaduto. Vamos embora! Tem muita gente para servir. Cadê o sentimento? Cadê o amor na sopa? Então é melhor, não tem 10 mil para atender, tem 1000 para atender. É melhor atender 10. É melhor dar 10 sacolas fraternas, mas dar bons mantimentos, mas imbuída do nosso amor, do nosso carinho, da nossa ternura, que a gente está aprendendo. Então, o amor faz esse movimento. Dar, receber. Né? Eu dou, eu recebo, eu dou mais, eu recebo menos, eu só dou e não recebo. É esse movimento. O ideal é que haja um equilíbrio, mas a gente normalmente tem uma que está num sentido maior. E vamos, que nós estamos no adiantar. Aí nós pensamos naquele parda. Como é que é o parda, gente? Perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. Então, a minha ação é: eu sou um espírito que preciso melhorar. A minha raiva, que eu tenho muita raiva, eu tenho muita mágoa, por isso às vezes gero ansiedade no meu coração, faz palpitação, então eu tenho que melhorar isso. Eu tenho que fazer uma mudança. O psicólogo vai me ajudar? Vai. O remédio vai te ajudar? Vai, mas não é só isso. Tá? Porque quem está doente é o corpo, mas o que está realmente doente é a alma. E a alma só com o nosso movimento íntimo, só a nossa reforma íntima. Aí ele diz: refletir sobre os nossos erros. Vamos refletir. São grandes, são pequenos, são muitos, são não. Eu não consigo, eu não tenho erro, Inês. Tá bom, ótimo. Né? Analisar e transmutar. A coisa mais difícil é transmutar, é aquilo que eu falei, né? É tentar mudar uma coisa para outra. Então vai ser aos poucos. Aquilo que eu falei, a gente vai analisar por que eu estou com raiva, eu não posso sentir raiva. Não, eu falei que não pode falar não, eu falei, está errado. Não posso falar, eu não tenho raiva, isso eu não posso falar. Eu sempre positivo. Vou mudar a raiva, ponto. É uma coisa positiva. Vou praticar ou não? Vai depender da minha vontade, que a vontade é individual. É um grande gabinete que nós temos, que é nos dado. Eu posso ou não praticar. Eu posso ou não querer ir à casa espírita. Eu posso querer ficar assistindo televisão. Ponto. Estou usando meu livre-arbítrio, que Deus nos deu. Fazer afirmações positivas, isso que eu venho falando. Fazer sempre afirmações positivas. Tá? Eu vou gastar muito, gastar muito é muito. Gastar, que palavra horrível, né? Eu devo muito. Não fala assim não. Eu vou trabalhar e vou conseguir. Porque essas palavras, elas vêm trazendo para nós, não parece não, muita vibração, dependendo da forma com que a gente usa. E vibração que nos desequilibra. Realizar aquilo que é possível. Eu falei agora, como que eu vou amar alguém que maltratou o meu filho? Para mim é impossível. Eu não consigo entender isso. Mas existem pessoas missionárias que estiveram aqui conosco que fizeram isso e que fazem isso. Eu trabalho com pessoas que é uma coisa difícil, que eu não aceito, e eu estou trabalhando, por isso eu estou trabalhando, crianças estruppadas. Isso para mim é dói. Mas eu estou aprendendo com a médica que trata só dessas crianças, que eu falei para ela que o reino dos céus é dela, ela é espírita também, porque ela me chama às vezes para a gente trocar ideias.
E eu falo assim, como é que você consegue? Ela falou, Inês, aqui nós não podemos julgar nem quais os motivos, porque mas eu estou aprendendo. Eu sempre falei, eu estou falando meus erros, estou abrindo aqui meu jogo para vocês. Eu sempre falei assim, ó, não gosto de velho, não consigo me atrair, não consigo trabalhar com idoso. A minha profissão tem que trabalhar com qualquer idade. Não consigo trabalhar com idoso. Mas que coisa! Eu fui trabalhar num lugar com o nosso ex-presidente espírita, que eu falava para ele, eu não aguento essas velhinhas, elas são muito chatas. Gente, hoje eu estou cuidando da minha sogra, de 92 anos, que não anda com Parkinson na cadeira de roda. E estou vendo que eu estou aprendendo a amar. Já estou cuidando de uma outra idosa. Então as coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe por quê, mas na verdade a gente sabe porque ele lá está me ensinando. Por que eu falei isso no começo da minha profissão? Eu não gosto de idoso. Eu gosto de criança. Sei. Há de haver alguma razão. E eu não quero entender. Pelo menos estou tentando trabalhar isso. Então, nós vemos aqui que no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: os efeitos da lei do amor são adiantamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, nós só seremos felizes verdadeiramente, que a nossa felicidade, a gente sabe que é relativa, não é absoluta, quando nós aprendemos a amar. Amar indistintamente não vai ser tão fácil, mas o trabalho que a gente faz constante, né? Cada um de nós buscando esse amor. Eu coloquei aqui, já quase encerrando o que a gente tinha para falar, o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente passa por essa onda, esse espiral, que a gente vem lá desde o nosso passado não muito distante, que a gente vai lá, né, do instinto para as sensações, para os sentimentos. Hoje nós estamos assim, ora a gente age instintivamente como animais, ora a gente age como um vegetal, encolho, sou sensível, não pode me falar que eu me dou toda, ora a gente vai com sentimentos. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, e é isso que a doutrina tenta nos ensinar. Que a gente passe por esses estágios durante um dia só, mas que a gente vai aos pouquinhos praticando o Pada e realmente entendendo esse convite ao amor. Deixei uma frase aqui que poderia ser de qualquer um, mas para sair de Jesus, que a gente já falou bastante de Jesus, ele era um amor em pessoa, né? Mahatma Gandhi. E ele diz: o amor é a força mais abstrata. Força, gente. Ele chamava de força, ele não falava sentimento, é uma força, uma energia, uma vibração. E também a mais potente, que é a amor. Só o amor constrói. Só o amor faz com que nós realmente sejamos hoje melhores do que ontem. Então, o convite que eu deixei lá no iniciozinho para vocês: tu me amas? É para a gente todo dia perguntar para quem passa do nosso lado: tu me amas? Porque aí a gente vai fazendo essas reflexões. E no finalzinho, eu achei nos meus esse livrinho aqui, Unidos
pelo amor. É do Hermance Defoe. Quem não conhece, ele tem uma série maravilhosa e eu separei aqui, é uma pequena história. Perante vários caminhos a escolher, um viajante pergunta: o Senhor pode informar-me qual dessas estradas leva à verdade? E responde um itinerante: todas elas conduzem, mas aquela, a do amor, é a mais curta e segura. E como saberei qual a grande cidade da verdade? Prossiga e você descobrirá. Então o viajante foi-se e tão logo avistou uma grande cidade. Resolveu entrar e indagou alguém: aqui é a grande cidade da verdade? Não. Aqui é a média cidade da verdade. Siga a viagem, que a próxima é a que você procura. Chegando então à seguinte, indaga mais uma vez: aqui é a grande cidade da verdade? Não, aqui é a pequena. Mas na cidade anterior informou que era esta. Com certeza, para quem lhe informou, aqui é a grande verdade, mas para mim, aqui é a pequena. E para o Senhor, o que vai ser? O fio condutor para a verdade é o amor. Porque se ela é a essência impermanente da vida no universo, o amor é o elo de ligação entre o eu e essa impermanência. Unifiquemo-nos no amor e coloquemo-nos quaisquer interpretação sobre o serviço espiritual como foco de atração para nos encontrarmos, pois o amor nos enlaça na essência daquilo que nos conduz à eternidade. Só o amor nos leva à vida eterna. Graças a Deus.